Olá, estamos aqui mais uma live no Aprovação PGE. Sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá bacana o áudio? Vou pedir um feedback aqui de vocês que já estão entrando. Estão me ouvindo bem? Se o áudio está legal, se está tudo redondinho para a gente iniciar uma live aqui. Uma live especial, uma live muito bacana com o Leonardo. Já está pedindo aqui para participar. O Leonardo foi rápido no gatilho. Deixa eu já... Lisiane, tudo bem? Obrigado pelo feedback. Valeu, Luan. A gente vai já iniciar, o Leonardo já está ingressando aqui na live. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Por aí. Tudo bem, meu velho, tudo bem. Cara, primeiro, obrigado pela disponibilidade de da gente fazer essa live, esse bate-papo, essa troca aqui, que é muito bacana para a galera que está nessa jornada de estudo, ver um depoimento de quem já passou por esse processo, é sempre muito bacana. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aí, Léo. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Acho que é sempre bom de poder compartilhar a nossa jornada, ouvir a jornada dos colegas também, dos professores. Às vezes a gente acha que a gente está meio sozinho nessa jornada que é um pouco solitária, né? Estudar é um pouco solitário, mas a gente acaba encontrando bons depoimentos, boas histórias, isso conforta. Não, sem dúvida. É uma jornada solitária e toda vez que a gente pode se deparar com depoimentos, né? Isso ajuda muito, até para corrigir falhas, até para ver se você está no caminho, validar estratégias, né? Validar teses, vamos chamar assim. Então é bacana. E você é um cara que conseguiu um primeiro lugar, né? Vou começar fazendo uma pergunta clássica aqui. Qual foi o diferencial para ser primeiro lugar na PGM Sorocaba? Poxa, professor, olha, eu acho que é uma série de fatores assim que levam à aprovação do candidato, né? Às vezes a gente acaba contando sempre as vitórias e aí a gente esquece das derrotas no meio do caminho, das vezes que a gente se frustrou e tudo mais. Então eu acho que a principal característica para a aprovação aí em Sorocaba, eu acho que foi a resiliência. Eu acho que foi a capacidade de não desistir, de manter o mesmo ritmo, de manter, sabe, a mesma ideia, o mesmo propósito, de começar todos os dias com o mesmo objetivo, sempre já tendo planejado o dia anterior. Eu acho que resiliência, eu acho que foi o principal fator, claro, sem contar os próprios estudos, né? A própria dedicação aos estudos. Cara, conta um pouquinho dessa tua jornada, ali, se a gente pudesse voltar no tempo, desde o início ali que você decidiu, pô, agora eu vou estudar para concurso. Eu não sei como foi essa tua decisão, se foi já focando em procuradoria, se foi para concurso jurídico, se desde a faculdade já fazia concurso para nível médio. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, pessoal, saber aqui como é que foi. Não, perfeito, professor. Na verdade, eu comecei com os concursos ainda na faculdade. Acho que por volta de terceiro ou quarto ano. Meu primeiro concurso, inclusive, foi para secretário de escola. Era uma secretaria de escola infantil em Bragança Paulista. Eu fui secretário de escola durante um ano. Caramba, que E legal. nesse período, eu continuei estudando para concursos. Fiquei um ano lá exatamente, acho que de 2014 para 2015. Aí eu fui aprovado, eu fiz dois concursos de escrevente do Tribunal de Justiça, um para a capital e um para o interior. Fui aprovado nos dois, foi um em sequência do outro. Então, fui aprovado em São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo, trabalhei no João Mendes um período. Em sequência, fui aprovado no interior, em primeiro lugar também aqui na sexta circunscrição, e é onde eu estou até hoje. Hoje eu trabalho na segunda civil aqui em Atibaia, então eu venho com essa Ah, ideia você mora em moro em Atibaia. Atibaia, trabalho em Atibaia. Hoje trabalho em home office, 100%. Então, esse é um fator que acho que me auxiliou bastante também nesse período. Trabalhando no Então, João Mendes ali, né? Tinha uma trabalho... padaria boa ali que a gente almoçava muito na PGE, São Paulo. Quase uma vez por semana a gente ia lá, ali do lado, que eu esqueci o nome, ele era boa demais, aquela É, na região frente ali. de uma floricultura, eu lembro qual que é essa Tinha uma padaria. banquinha de jornal, ali mesmo. Exatamente. Então, eu fiquei mais ou menos um ano em São Paulo e logo em sequência vim para o interior. Acho que foi por volta de 2016 ou 2017. E eu estou aqui desde então. Aqui trabalhei na quarta vara civil, logo em sequência fui para a segunda civil, que é onde eu me encontro hoje, e eu estou desde então. Hoje eu exerço a função de oficial maior, um cargo em comissão, de carreira, efetivamente, mas é um cargo em comissão, oficial maior. E acho que assim, depois que eu saí da faculdade, acho que foi 2017, o último ano de faculdade, eu
fiz uma pós-graduação, em Direito de Família e Sucessões, foi mais ou menos um ano e pouquinho. Foi quando eu assim, comecei a moldar o caminho para outros concursos. A gente tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado com a zona de conforto, né? O tribunal é um local muito bom para trabalhar, eu gosto muito do meu trabalho, e às vezes a gente acaba ficando um pouquinho inconfortável com as situações, e eu não quis entrar nessa zona de conforto. Mas a minha primeira tentativa, efetivamente, foi com a magistratura. Então, a minha ideia, o meu start, efetivamente, foi com a magistratura. Então, eu comecei a fazer os estudos, já voltados para a magistratura. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com aulas. Então, eu sempre gostei de estudar por livros, sabe? A parte escrita, efetivamente. Mesmo para os próprios concursos, eu costumava acompanhar a bibliografia dos aprovados. Tem até, acho que uma página aqui no Instagram do pessoal que posta os livros e tudo mais. Eu tentava acompanhar, ver aquilo que eu me adaptava mais. Então, eu sempre estudei muito por livros, para os concursos. E, nesse meio tempo, fiz uma outra pós-graduação, uma pós-graduação em processo civil, acho que foi 2020, 2021, até que, acho que 2022, no final de 2022, início de 2023, eu tomei essa iniciativa de mudar a perspectiva. Eu queria outras coisas para mim, queria outras ideias, queria outro ambiente, enfim, além do Tribunal de Justiça. Foi quando eu parti efetivamente para os estudos de procuradoria. No começo do ano de 2023, eu tive alguns problemas pessoais e tudo mais, isso atrapalhou um pouquinho os estudos, o ritmo dos estudos, muito embora eu nunca tenha deixado de estudar, mas estudar para o concurso tendo isso como uma prioridade, acabou ficando um pouquinho prejudicado. E aí surgiram essas notícias da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, acho que, se eu não me engano, na metade do ano, ou um pouquinho antes, talvez. E foi quando eu falei, puxa, eu acho que eu vou por esse caminho. E aí foi quando eu foquei efetivamente em concursos de procuradoria. Eu acho que foi a virada de chave, foi essa expectativa com o edital da PGE. Eu falei, olha, eu acho que eu preciso focar. Eu tinha ali uma boa base nas matérias, em especial em algumas matérias de direito público, mas eu acho que eu precisava focar, ter um estudo mais direcionado. Foi quando eu comecei a procurar alguns cursinhos, alguns cursos preparatórios, e acabei encontrando a aprovação. A minha primeira experiência com aprovação, inclusive, foi um curso, eu não sei se hoje está disponível na plataforma ou não, são 7 pilares da advocacia pública, um gratuito, se não me engano. Sei, sei. E, poxa, 7 termos fundamentais, eu isso, acho. exatamente. E eu me inscrevi no curso, falei, deixa eu ver como é que é. O primeiro PDF que eu abri foi de atos administrativos, eu me lembro até hoje, tem mais de 100 páginas, falei, é aqui que eu vou. Gostei muito do material, achei muito legal e investi na preparação. Então, a minha trajetória em termos de concurso, desde o início, começou lá na faculdade e veio sofrendo aí essas migrações de carreira, de projetos, mas foi basicamente isso. Interessante. É bacana o que você falou, porque essa questão da número de páginas, né? Atos administrativos é um dos temas mais importantes para a Procuradoria. Eu não conheço uma prova que não caia, pelo menos uma questão de atos administrativos. E quando. Esse é o segredo um pouquinho do estudo meio focado, né? Um PDF que ele importa muito, a gente puxa, né? Então a gente vai colocar um maior número de páginas, um maior aprofundamento. Um PDF que ele importa pouco para a Procuradoria, é mais leve, mais sucinto. Então, esse balanceamento ali, eu acho que é algo muito importante entra um pouquinho no que você está falando do foco, né? De quando você estudar focado ali para concurso de procuradoria. E me fala em relação a. Você está aprovado? Você fez PGE São Paulo também? Como é que ficou a sua situação? Fiz. Na verdade, o primeiro concurso de procuradoria que eu fiz, já tendo tomado essa iniciativa de focar em procuradorias, foi Santa Bárbara do Oeste. Eu fui aprovado em Santa Bárbara do Oeste, era a Câmara Municipal de Santa Bárbara. São poucas vagas, acaba tendo pouca rotatividade, então não fui chamado. Depois disso, eu me recordo que eu acho que eu fiz Atibaia. Atibaia também eu fui aprovado aqui na Câmara Municipal, fiquei em quarto lugar. Fiz São José dos Campos, fiz Guarulhos também. Fiquei acho que 2 vagas dentro para ficar aprovado ali, acho que eram 30 vagas. E fiz Sorocaba e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. A minha primeira aprovação, efetivamente, dentro do número de vagas, foi Sorocaba. É até engraçado contar um pouquinho essa história assim, porque foi um período que eu já estava um pouquinho cansado. Estava me sentindo assim, muito puxado as provas, um ritmo muito forte. Inclusive, acho que era um dia das Mães, era um feriado, Dia das Mães, um domingo. No dia anterior, eu até comentei com a minha esposa, falei, poxa, eu acho que eu não vou, tô meio cansado, tá puxado.
Foi uma noite que eu não tinha dormido muito bem e tudo mais. Foi um dia que eu fui fazer minha prova sem óculos, eu uso óculos para leitura. Então eu falei, poxa, meu, tá tudo para dar errado. Fui, fiz a prova, saí bem, foram 2 turnos. Foi a prova objetiva no período da manhã e a discursiva no período da tarde. Voltei para casa, já meio assim, cansadão. A minha esposa até perguntou, poxa, e aí, Léo, como é que foi? Ah, acho que foi bem, legal. E, poxa, e vim embora, mas focado ainda na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, né? Porque foi esse o mote, o início, a razão pela qual eu fiz essa migração. E aí, certo dia, eu costumo levantar cedo. Nessa minha jornada, eu acabei fazendo um compromisso comigo. Eu levanto todos os dias às 4 horas, tomo meu café, tomo meu banho e eu sento aqui para estudar antes do trabalho. É o horário que eu me sinto mais produtivo, essa parte mais densa, enfim, acho que depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre essa questão da preparação. E aí, um certo dia, eu estava dormindo, acordei às 4 horas, eu sempre costumo consultar o Diário Oficial no final do dia, no começo do dia seguinte, abri o Diário Oficial de Sorocaba e estava lá, primeiro lugar. Sabe quando você abre o PDF 37 vezes para ver se está certo mesmo, se é aquilo? Foi o que eu fiz. Cara, que Então, legal. foi muito legal, fiquei muito feliz. E aí depois eu fiz a Procuradoria, né? Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Fiz a primeira fase, foi aprovado, fiz cerca de 80 pontos na primeira fase. Estou agora na segunda fase, né? Está na fase de recursos ainda, da análise dos recursos. E espero agora a terceira fase, exame oral, que é, acho que provavelmente agora no final de dezembro, aí começo de dezembro. Esperar a próxima reunião do conselho aí para ver se vai ter mais alguma notícia aí. Boato de bastidor é que pode ser na primeira quinzena aí de dezembro, essa oral da PGE São Paulo. Agora, cara, duas coisas me chamaram a atenção que você falou. Primeira, para quem não é de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, a quantidade de PGMs boas que tem no estado de São Paulo e saindo concurso nos últimos anos direto. Você tem excelentes cidades com alto IDH, qualidade de vida lá em cima. Sorocaba, uma excelente cidade, pouco mais de 100 quilômetros da capital. Você tem a PGM Campinas, com edital próximo isso aí. PGM Ribeirão Preto, São José dos Campos. Então tem muita coisa aqui no estado de São Paulo, em se tratando de PGM, que tem concurso direto. E eu falo isso porque eu sou de Fortaleza. Então tem muita gente do Nordeste que, às vezes, está mudando isso. Ultimamente a galera está vindo fazer prova aqui. Mas, às vezes, se limitava só a PGE ou PGM de capital. Quando você abre o leque, interior do Paraná também tem excelentes PGMs. Então, quando você abre o leque, vale muito a pena focar um pouquinho também nessas procuradorias que não estão tão no radar, vamos chamar assim, do Brasil lato sensu, porque são grandes oportunidades ali que tem, né? E é mais uma característica da advocacia pública, né? Ter também esse concurso de PGM que não tem em se tratando de magistratura. Eu acho que você fez a decisão certa de ligar para a procuradoria, hein? Também acho. E eu acho que eu sempre tive isso, professor. Assim, eu sempre primei por fazer dos concursos uma escada, sabe? Assim, ter um objetivo final, mas ter também algo que eu me sentisse mais tranquilo, né? Porque, como muitas pessoas, eu trabalho, tenho as minhas obrigações, e aí quando você tem uma tranquilidade nesse meio do caminho, para saber, poxa, eu tô aqui, mas consigo também estudar para o concurso, eu não tô exatamente, poxa, não é uma questão de vida ou morte, ou não é uma questão, enfim, de urgência, eu acho que isso tranquiliza muito. E ter tomado essas iniciativas de fazer esses concursos no meio do caminho, eu fiz inclusive também, acho que em 2019, TRF3, fui aprovado também o TRF3, fui convocado ano passado, acabei optando por não assumir, exatamente em virtude dessa preparação para o concurso de procuradoria. Falei, olha, agora não é hora de mudar esse foco, era um cargo melhor, assim, os concursos de analistas eram muito bons na época, mas exatamente em virtude dessa necessidade de focar, de ter um objetivo mais claro, eu acabei não assumindo. Então, acho que para mim isso foi muito importante também, ter essa calma, sabe? De saber que existe um momento certo. Enfim, acho que isso foi basicamente Cara, isso. outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato de você estar estudando para a PGE São Paulo, vamos dizer assim, e, entre aspas, caiu de paraquedas em Sorocaba e foi aprovado. Cara, isso acontece demais. Tem gente que acha que estudar para procuradoria você tem que necessariamente focar em uma específica. Quem estuda para a procuradoria de maneira séria, focada, determinada, consegue aproveitar todas essas oportunidades. A gente bate muito nessa tecla aqui, porque você não precisa focar em uma específica. É diferente de outras carreiras, às vezes você tem que focar numa. Não, em procuradoria você consegue.
a base, o modo de pensar, a forma que as questões são abordadas na prova, você consegue conciliar tudo. Se eu fosse citar uma única exceção, talvez a PGE do Rio de Janeiro seja algo mais específico, principalmente para a primeira fase, tem até fase escrita, a galera que estuda para o Rio, às vezes estuda mais especificamente para o Rio, mas o resto, você consegue conciliar muito, né? Agora, outra coisa, Leonardo, que eu queria falar para você, que eu achei interessante, que é vamos chamar assim de armadilha, vai. Quem passa num concurso, às vezes, de analista de tribunal, por exemplo. Olha aí, ó, o professor Luiz Vale, peraí, que o professor Luiz Vale apareceu aqui para falar de camisa do Ceará. Olha só, eu estou na esperança aqui. Eu acho que eu vou dar um pulo aqui no Guarani, Luiz Vale, para que o pessoal do Guarani ali dê uma força na última rodada, ganhe do seu Ceará para ele ficar na segunda divisão, porque você sabe, né? Quem domina o futebol cearense é um tricolor, né? Vermelho, azul e branco. Você sabe muito bem disso. Vou lhe dar um abraço sábado, na nossa preparação presencial para São Paulo aí, que estaremos juntos, dia 23 e 24, lá em São Paulo, preparando a galera para a fase oral da PGE São Paulo. Um abraço, amigo. Mas, então, isso que eu ia te falar, assim, essa questão de você ter feito um concurso para analista, muita gente faz esse processo, continua estudando para a procuradoria, é aprovado, a gente tem diversos alunos nessa situação, porém tem outras pessoas que não é se acomodar, mas que param de estudar. Tá bom porque entra um pouquinho nessa zona de conforto, talvez que você estava falando ali no início, né? De, Uhum. pô, tá bom aqui, o cargo é legal, eu tô bem, e talvez vá parando, ou vá perdendo o ritmo, né? Ou a água não tá batendo muito no bumbum, né? Já tá mais estável. Então, como é que foi para você esse processo de passei na lista, mas vou continuar estudando para a procuradoria? Eu acho que o mais importante, professor, é ter um objetivo muito claro, é saber aonde a gente quer chegar, sabe? Assim, às vezes a gente estuda de forma muito aberta, poxa, aqui tá bom, ou aqui se eu chegar, ok. Mas quando a gente tem um objetivo muito claro, e eu tinha esse objetivo muito claro desde o início, que era a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e acabou acontecendo também em Sorocaba, eu acho que isso facilita muito, sabe? E isso dá um gás. Quando a gente tem uma data, quando a gente fala assim, poxa, eu sei que nesse dia eu vou estar fazendo uma prova, muda totalmente a perspectiva. Então, acho que o fato de ter um objetivo muito claro, de ter uma ideia muito clara em termos de futuro, daquilo que eu queria para mim em termos de futuro, eu acho que isso foi determinante. Legal. Vou até pegar o gancho aqui da Rose, que perguntou pra gente aqui. Se estivesse começando agora, o que focar? Fazer diferente, Leonardo, dar uma ajeitada aqui, né? Porque não é nem focar no começo. Não é que você precisa focar em algo. No começo você tem que estudar tudo, não é muito focar. Foca, quando você acaba tendo que focar mais quando você já está afunilando, né? Mas se fosse começar hoje, esse estudo para a procuradoria, o que você faria? O que você falaria para o pessoal que está nos vendo aqui? Algumas diretrizes. Poxa, professor, eu acho que a primeira questão e eu comecei dessa forma, é ter bons materiais. Eu acho que a primeira coisa é você tentar buscar bons materiais e você confiar nesses materiais principalmente, para você não ficar muitas vezes desviando. Então, poxa, aqui eu não me dei bem, eu vou para outro material. E eu acho que isso tem uma série de formas da gente também encontrar um bom material. Eu acho que o primeiro deles é saber o resultado que foi alcançado com esses materiais. Então, quando eu comecei lá atrás estudo ainda para magistratura, e eu via alguns candidatos sendo aprovados com alguns livros que são mais clássicos, com o Lenza, por exemplo, Constitucional, tem até o Ricardo Alexandre aqui atrás também, de tributário. Enfim, alguns livros que são assim, poxa, você fala, poxa, esse para concurso é essencial, é o mais adequado. Então, eu acho que foi o principal nesse caminho, saber escolher bons materiais. E acabei depois encontrando também a aprovação, que foi determinante. Para mim, eu acho que a questão do foco, a questão do direcionamento, às vezes a gente estuda algumas matérias que não tem grande incidência nas provas, mas eu começaria dessa forma, selecionando bom material. Selecionando bom material, eu acho que eu começaria pelas matérias que são base, que são fundamentais para todo o estudo. Hoje eu analiso as matérias de uma maneira geral e vejo que elas têm um ponto de contato muito grande, por exemplo, com o direito constitucional. Hoje, muitas das matérias que a gente estuda em direito administrativo, principalmente agora em direito previdenciário, entre outras, tem um fundo constitucional muito grande. Isso facilita muito o raciocínio na hora da prova, você partir de uma interpretação
constitucional para a solução das questões. Então, ter bem feita essa base, essa parte mais inicial, efetivamente, mas que é fundamental. E aos poucos ir aprofundando. O importante é começar. Às vezes eu observo que as pessoas elas querem estudar, querem fazer, poxa, vou estudar 10 horas por dia. Não, você não vai estudar 10 horas por dia, porque não é assim que começa. Você precisa estudar ali 1 hora, um dia, no segundo dia você estudou 1 hora e meia, no terceiro, putz, estudei meia hora. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo exatamente essa disciplina, essa capacidade de ter esse compromisso efetivamente com os estudos. Então, se eu começasse hoje efetivamente, seria selecionando bons materiais e focando principalmente nessas matérias que são chave, nessas matérias que são base para todas as outras. Pô, legal, legal. Fala um pouquinho da tua experiência, Léo, com a metodologia da aprovação do PG. O que tu achou que funcionou mais para a tua situação? Perfeito. Eu acho que quando eu tive o primeiro contato com o material, para mim foi determinante, principalmente pela questão do foco. Eu saber efetivamente quais matérias eu deveria focar para procuradorias. O campo das matérias, enfim, constitucional, administrativa é muito grande, mas a incidência em provas ela é muito mais restrita. Então, ter esse direcionamento, ter principalmente um cronograma de acompanhamento do desenvolvimento do estudo. Então, quando eu fiz o reta final da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a primeira coisa que eu vi foi o cronograma. Isso facilitou muito, porque eu conseguia acompanhar o meu desenvolvimento, saber exatamente o que eu estava lendo, exatamente o que falaram aqui embaixo, a leitura da lei seca. Às vezes a gente começa a fazer a leitura de uma lei, passa uma semana e fala, putz, será que eu já li isso aqui? Então, você ter essa organização, ter essa metodologia, saber quais são os dispositivos ali com maior incidência, em especial na primeira fase, eu acho que o material da aprovação foi fundamental nisso. Me ajudou muito. Logo em sequência, eu comecei a segunda fase, então teve um outro direcionamento, né? Eu fiz com a correção das provas, a correção das peças, a segunda fase. Isso me ajudou muito a ter uma noção em termos do que eu estava errando, quais eram eventualmente os vícios ali de linguagem da própria escrita, como eu poderia ser mais claro, desenvolver e aprofundar esse método. Para mim foi muito bom, com as dicas dos materiais também, fazer as questões efetivamente. E agora a fase oral. Aí, sábado também estarei Vai lá. estar lá, te perguntar, você vai estar lá com a gente. Show de bola. Vai ser bom que a gente se encontra aí, se conhece pessoalmente. Tá show de bola, Léo. Cara, antes de te perguntar como é que foi tua rotina, como era a tua rotina ali, de fato, de estudo, durante o dia ali, e conciliando com a sua vida privada e de trabalho, eu queria te perguntar, o que que você fez de mais diferente que funcionava para você? Exemplo, fugindo um pouquinho do tradicional aqui. Ah, não, para mim funcionava muito estudar 10 minutos antes de dormir, sei lá. O que que era mais diferente que foge do trivial que você fez que, pô, isso aqui fez sentido para mim? Eu creio que para tudo tem método, né, professor? Eu acho que todas as coisas na vida existe um método para serem realizadas, né? E aí, quando a gente define, encontra o método que se adapta, partindo do pressuposto que a gente conhece a nós mesmos, então eu acho que a gente consegue fazer um caminho mais tranquilo. Quando eu decidi que eu ia focar nas procuradorias, em especial na PGE de São Paulo, eu falei, eu preciso de um compromisso comigo. Então eu fiz um compromisso de levantar cedo todos os dias. Eu sabia que eu não rendia da forma adequada mais no final do dia, eu estava mais cansado, até pelo trabalho intelectual durante o dia, né? Trabalho, enfim, no computador praticamente o dia inteiro. 4 horas é bem mais cedo que a média, já é algo bem diferente, né? Então eu levantava e continuo levantando ainda. Hoje para mim é até um pouco natural. Hoje eu levanto antes do despertador, na verdade. Então antes do despertador tocar, eu já estou meio que incomodado na cama. Então eu levantava às 4 horas da manhã, tomava meu café ainda Mas sozinho, você né? levantava 4 da manhã por querer ali, né? Por compromisso mesmo, porque passou Compromisso esse mesmo. compromisso. Ah, entendi. É bom que você já está acostumado, que quando você tiver filho ali, você vai levantar 4h30, então sorrindo. 5 horas da manhã, quando o negócio, quando o galo, antes do galo cantar, o negócio já está aqui em casa truando. Então, já está acostumado. Então, eu firmei esse compromisso comigo de levantar às 4, tomava meu café, tomava meu banho, me preparava, já deixava todas as minhas coisas arrumadas no dia anterior. Eu acho que isso é uma coisa que me facilitou muito, ter um planejamento em longo prazo, em médio prazo, mas também o do dia seguinte.
Às vezes a gente começa o dia de estudo e não sabe, poxa, por onde é que eu começo? Planeja no dia anterior. Fica mais fácil a organização. Então, quando eu começava umas 10, 5 horas, 10 para 5, 5 horas da manhã, eu já estava aqui no meu ambiente de estudo. Eu sempre estudei 50 minutos por 10 de descanso. 50 minutos por 10 de descanso. E descanso é descanso, né? A desconexão das telas, e tomar uma água, e dar uma volta, enfim. Porque às vezes a gente para de estudar e vai mexer em alguma coisa, aí você não descansou. Então, eu fazia exatamente Se parar essa 10 rotina. minutos e ficar mexendo no celular, você tá cansando mais sua cabeça, né? Exatamente. Então, eu estudava 50 minutos, descansava 10, 50 minutos, descansava às 10, às 9 horas eu começava meu horário de trabalho. Trabalhar em home office, para mim, me ajudou muito. Só o fato de não ter o deslocamento hoje, assim, mesmo sendo interior, o deslocamento hoje já é um pouco mais difícil. O trânsito, a própria preparação para ir ao trabalho, isso acaba tomando bastante do nosso tempo, né? Trabalhar dentro do Tribunal de Justiça me agregou muito nesse ritmo de estudos. Eu trabalho já há um bom tempo no setor que permite que eu aprenda trabalhando. Trabalho no setor de minutas, no auxílio de elaboração de minutas. Então, eu acabo tendo contato com muitas matérias, em especial matérias de direito público, para mim são fundamentais. Então, a gente acaba aprendendo muito isso na prática, vendo as manifestações, os entendimentos, às vezes detalhes, coisas que muitas vezes a gente não estuda, não aprende no dia a dia, da parte teórica, e isso me auxiliou muito. Inclusive, uma das áreas que eu mais tenho mais, proximidade, mais gosto hoje, é a área de direito da saúde, exatamente por essa experiência que eu tive dentro do tribunal. Então, É trabalhar. comum várias procuradorias serem setores próprios de saúde. PGE São Paulo é uma delas. Tem o setor, um núcleo específico só de demanda de saúde, para ver a quantidade de ações que tem nesse sentido. Então, quando você pega um dado desse, a chance disso cair numa prova discursiva, numa fase oral, é muito grande. Sim, Porque uma demanda repetitiva ali que o doente público atuando é o prato cheio da banca em cobrar. Então já fica uma dica ali, você que está dominando bem essa área, essa parte de saúde, um tema, um candidato bacana para uma prova oral da PGE São Paulo, sabe? exatamente. E há uma série de detalhes nessa área, né? Agora nós tivemos aí o tema 1234 do Supremo, que foi assim, mudou muita coisa em matéria de saúde pública, em forma como a gente encara efetivamente as demandas de saúde, e enfim. Mas isso, assim, falando especificamente daquilo que eu gosto, né, que é a área de saúde. Então, o tribunal me ajudou muito. Trabalho com processo de natureza civil, execução fiscal, demandas efetivamente da área da fazenda pública, enfim, isso foi muito importante para mim. Terminava meu horário de trabalho às 5 horas, trabalho das 9 às 5, e aí eu começava novamente um novo ritmo de estudos. Então, já no final do dia, por estar um pouco mais cansado, já conhecer como eu estava, eu tentava focar em situações que ainda eram relacionadas ao estudo, mas não demandavam tanto uma análise muito grande, uh, uma análise muito grande da matéria, da parte teórica, enfim. Então, isso foi assim muito importante para que eu pudesse continuar estudando à noite. Então, por exemplo, na primeira fase, no período ainda noturno, logo após o trabalho, eu focava em questões. Então, sempre fiz muitas questões, tentar aprender com as questões, efetivamente, saber onde eu errei ali, tentar voltar na matéria. Isso me ajudou muito. E na segunda fase foi a mesma coisa. A diferença é que eu mudei o ritmo de estudos de questões, as objetivas, para as questões discursivas. Então, eu mantinha, assim, e mantenho até hoje, um ritmo de estudos entre 4 a 5 horas por dia. Ah, legal. É até isso que eu ia te perguntar também, essa questão da jornada. Só dar um alô aqui para Camilinha que falou, Camilinha Pádua, estou gostando muito do material de Aracaju, direcionamento da Lei Seca. Obrigado, Camila, obrigado. Teve outra aqui também, a Rose foi até muito generosa, eu não vou parar de assistir vocês, quero ser assim quando crescer. Então, já fica um agradecimento aqui nosso, aqui pelo carinho e pela confiança, tá, gente? Outra coisa, Leonardo, em relação aos teus erros, aqui no Instagram é muito comum as pessoas falarem só das vitórias, né? Ninguém fala muito. O cemitério é silencioso, vamos chamar assim, né? Então, os fracassos, as dificuldades são. Quem olha o mundo do Instagram acha que é tudo perfeito, né? Então, queria falar um pouquinho dos teus erros. O que que você acha que
putz, eu errei aqui, isso aqui não era para eu ter feito dessa forma, se pudesse voltar atrás, você faria diferente. O pessoal que está cometendo esse erro já poder sanar esse erro de cara. Quais foram os principais erros aqui nessa sua preparação? Eu creio que talvez o primeiro erro na minha preparação foi talvez negligenciar um pouco a lei seca. A gente sabe que a leitura da lei seca com um ritmo efetivo é um pouco, muitas vezes, maçante. Então, parar 1 hora, 2 horas para você fazer a leitura da lei seca, ler da forma adequada, já conhecendo a matéria, eu sempre tentei fazer isso, tentar entender primeiro a matéria para depois ir para a lei seca. Então, poxa, para mim, quando eu li a primeira vez lei de responsabilidade fiscal e a lei do orçamento, a lei 4.320, poxa, a gente lê 2, 3, 4 vezes e fala, caramba, eu não tô entendendo nada. E aí eu parei, falei, vou tentar entender a matéria para ir voltar para a lei. Então eu acho que foram esses dois fatores. Primeiro, negligenciar a lei seca e às vezes tentar começar pela lei seca sem entender a matéria. Então eu acho que foram duas coisas assim que, se eu pudesse fazer diferente, em especial para a primeira fase, eu teria feito diferente isso. Para a segunda fase, eu acho que eu já estava num ritmo um pouco melhor. Eu já tinha já um bom ritmo de estudo, já tinha conhecido bem o material. Então, eu acho que eu já não tive muita dificuldade para a fase discursiva. A prova da PGE foi bem difícil. Eu costumo falar, ela ganhou da gente não só pelo conteúdo técnico, mas pelo exaurimento mesmo. Uma prova cansativa. Cara, nem fale, velho. Eu me lembro da minha época, como fosse hoje. Minha mão saiu de lá doendo literalmente, de tanto escrever, porque é muito. É a prova de procuradoria que eu fiz, mais cansativa de todas. E nenhuma se escreveu tanto, eu escrevi tanto como na PGE São Paulo, porque eram muitas questões, a mão doía de fato mesmo, e a galera. É por isso que a gente bate muito na tecla, até pegando esse gancho, nos nossos cursos de discursiva. Inclusive, estamos com matrículas abertas no Discursivo do Paraná e vamos ser chato com isso, galera que está se matriculando, já vou dizer logo isso, mandar as respostas de forma escrita. Tem gente que, não, é besteira, vou fazer pelo computador, e não consegue vivenciar essa dor física, porque é uma dor física mesmo de escrever. E quando chega na hora da prova, às vezes dói demais, a pessoa não tem um ritmo, demora um tempo maior para descansar. Então, assim, é puxado, é uma prova puxada, discursiva, você tem que escrever. Faça essa prática mesmo ali de escrever, né? Porque dói a mão. Dói demais. Chega uma hora que parece que a mão tá dormente já. No final da prova, parece que a mão já não funciona. Você quase esquece como é que escreve. É isso. Engraçado. Então, tem, além do cansaço, da dificuldade técnica da prova, tem esse cansaço físico, sabe? De estar ali efetivamente fazendo aquela prova. Foram 8 horas de prova, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. Não dá para parar. Assim, são muitas questões, então você não pode perder tempo, você tem que ter uma dinâmica boa para a realização da prova, saber fazer a consulta de forma já estratégica, já tendo uma ideia de onde estão as principais legislações para consulta na prova. Então, acho que assim, isso a gente só consegue com o treinamento. Não tem como chegar numa prova, por mais conhecimento técnico que se tenha, sem ter passado por esse treinamento físico, emocional, porque isso pesa muito na hora da prova. Ter aqueles momentos iniciais de sentar na cadeira, respirar, sabe? Já tá com tudo organizado na mesa, sabe? Conversar, poxa, eu tô aqui, eu sei o que eu fiz, eu vou fazer o meu melhor, tá tranquilo. Eu acho que isso vem muito da preparação também, da experiência com outras provas. Perfeito. E isso a gente só adquire fazendo, efetivamente. Não, perfeito. Léo, deixa eu só pegar um gancho aqui da pergunta da Daia. Como encaixar atividades físicas durante o percurso de estudos? Se treino, fico cansada para estudar. Daia, é o seguinte, na minha época que eu estava estudando, eu conciliei com atividade física. Não é para você ficar tão cansada. Não sei se você fica 3 horas na academia, não sei como é que está a tua jornada de atividade física, mas olha só, 1 hora por dia, 45 minutos, pô, o concurseiro ele tem que abdicar de alguma coisinha ali. É óbvio que a atividade física é muito bom, até para a mente, me ajudava muito a raciocinar, até me ajuda até hoje a raciocinar melhor quando eu estou mais disposto, me dá mais disposição. Agora,
não dá para ser 3 horas numa academia, né? Não dá para ser ficar a tarde inteira. Então, não sei como é que está a sua situação. Diminui um pouquinho a intensidade, o volume do treino, diminui ali o tempo que você passa na academia, mas não é para acontecer isso de você ficar cansada para estudar. Cuidado, para não ser uma mentirinha que você está se contando. E eu falo aqui com coração aberto para você, tá? Não dá para não ser uma mentirinha que você está se contando para procrastinar, para deixar de lado o estudo, para estar priorizando outras coisas. Então, muito cuidado, vê se esse cansaço é real mesmo, se é um cansaço absurdo ali também. Eu não, enfim, não sou médico, procuro médico também, se for o caso, mas diminuindo o ritmo e a carga ali tende a ajudar, sabe? Léo, outra coisa que eu queria falar com você. Agora, você falou das suas dificuldades. Eu quero saber agora dos seus acertos. A hora de você se jogar lá para cima. De você olhar para assim, pô, nisso daqui eu mandei muito bem. O que que você olha assim, pô, essa característica que eu tive, essa atitude que eu tive, isso que eu fiz, foi um diferencial grande aqui para eu conseguir minha aprovação em primeiro lugar em Sorocaba. O que que você poderia falar sobre isso? Eu acho que eu voltaria lá no início, professor, que é a questão da resiliência. A gente não é preparado para lidar muitas vezes com frustrações. E a carreira do concurseiro, ela é totalmente permeada por frustrações, né? A gente, poxa, sentava para fazer as questões de objetivas, eu sabia a matéria, fazia 10 questões, por exemplo, errava 5. Poxa, caramba, o que está acontecendo? Então, saber lidar com essas frustrações, a resiliência, saber lidar com as dificuldades que a vida muitas vezes impõe para a gente, são muitas dificuldades, para uns mais, para outros menos, e ter essa capacidade de todos os dias retomar com altivez, com boa vontade, os estudos, com o mesmo método, com a mesma disciplina, eu acho que a resiliência foi determinante. Porque quando a gente não tem essa capacidade de lidar com as situações, a gente desiste muito fácil, a gente procura alternativas. Então, poxa, esse material não é bom para mim, mas será mesmo que o material não está sendo bom? Será que você não está se dedicando da forma adequada, se aprofundando da maneira adequada em relação aos temas? Então, eu acho que o principal fator foi essa resiliência, foi não ter desistido. Foi ter apanhado em um e ido para o próximo, apanhado em outro e ido para o próximo. Eu vou ser o X9 aqui. Aqui embaixo quem falou foi a minha esposa. Foi os resumos. Isso também facilitou muito o meu ritmo de estudos. Eu sempre gostei de fazer resumos antes de começar a fazer o curso e a aprovação especificamente da aprovação. Eu sempre fiz muitos resumos de livros. Então eu pegava os livros, além dos grifos, eu fazia, isso foi aprimorando com o tempo, a questão dos grifos também, mas grifava e fazia resumo, tentando explicar para mim mesmo a matéria que eu acabei de ler. Então, o resumo era uma forma de eu revisar as matérias, que eram às vezes complexas, de uma forma mais sintética, de uma forma mais ali objetiva. Isso me ajudou muito. Então, hoje, eu tenho uma série de resumos aqui de direito administrativo, direito constitucional, direito civil, que me ajudam muito nessa revisão. Não ter que voltar num livro como um todo e, puxa, aqui ser mais objetivo. Então, isso, eu resumo a mão digitando, sempre a mão. Nunca gostei de digitar. Eu acho que a gente não aprende digitando, tem que ser a mão. Fazer o resumo, reiterar ali o que a gente está lendo, explicar para nós mesmos. Então, acho que isso foram coisas que me ajudaram muito nesse processo, em termos mais técnicos, né, do desenvolvimento do estudo. O resumo em si foi uma coisa muito importante para mim. E acho que em termos pessoais, acho que, repito, a resiliência. Eu acho que essa capacidade de retomar todos os dias foi determinante. Tem outros fatores, é claro, organização, prioridade. A gente tem que entender que o dia tem 24 horas para todos nós. E tem pessoas que têm maior tempo para dedicar aos estudos e tem outras pessoas que não têm. E a grande maioria não tem. Né? Trabalham, têm suas obrigações pessoais, familiares. E a gente precisa ter uma organização. Há horários para estudar. Pouco ou muito, há horários para estudar. Se consegue 1 hora, ótimo. Se consegue 2 horas, ótimo. Se consegue 3, excelente. Se consegue 8, melhor ainda. Mas não é a realidade, não é a grande maioria, né? Então, a questão da organização também é fundamental. Acho que seriam esses 3 fatores. Prioridade, saber que a gente está numa situação que precisa se dedicar a alguma coisa em específica. Organização e a resiliência. Acho que são esses 3 fatores assim muito importantes para mim. Cara, quando a gente conversa com a galera aprovada, seja em live, seja feedback depois dentro das preparações.
essa questão da resiliência, da consistência, do saber cair e levantar, de você estar com a mentalidade correta, a ideia de autorresponsabilidade, a responsabilidade é minha. Pode ser que a culpa geral da sua situação não seja sua, mas a responsabilidade no final é sua, de como você vai agir diante das adversidades da vida, diante daquele dia que não deu nada certo. Então, essas características são comuns a todos os aprovados. Eu desconheço, pode até que existe, é claro que existe sempre as exceções à regra, e as exceções às vezes só comprovam a regra, né? Mas o fato de o reclamão não tem muita vez no concurso. Então, assim, se você é aquela pessoa que reclama muito, começa mudando isso, que às vezes pode ser a tua virada de chave pode ser daí. Se você está reclamando sempre, a culpa é de outras pessoas, é da falta de apoio da família, é dos amigos que te chamam sempre para estar saindo, ou é do curso que você contratou, é da banca organizadora, a culpa é de todo mundo. Mas em nenhum momento você se autorresponsabiliza, olha tem um momento de reflexão profunda e se pergunta: tá, o que eu errei? O que foi responsabilidade minha? O que eu poderia ter feito diferente que eu não fiz? Essa autoanálise, assim, eu considero fundamental. Se fica de lição aqui, esse conselho que eu dou. Autorresponsabilidade. Olhe para aquilo que você pode fazer. O que está estoicismo na veia aqui? O que você pode. Controlar aquilo que você pode controlar. Exato. Então, tenta cada vez mais ser essa pessoa que vai. Não vai ser a pessoa que vai só estar reclamando, porque tem pouca vez em concurso. Não sei se você concorda um pouco com isso, sabe, Léo? Com certeza. Eu costumo falar várias vezes, assim, não só para os concursos, quando a gente aponta um dedo, tem três apontando para a gente. Então, eu acho que eu tenho que me preocupar mais com os três apontando para mim do que para aquilo que eu estou apontando. Ver os meus erros, as minhas falhas, como eu cooperei para aquele resultado. E o resultado depende majoritariamente do concurseiro, do aluno, de quem está fazendo a prova. A gente tem que entender que ninguém tem culpa pelo aquilo que a gente escolheu fazer, que as pessoas elas não vão se adaptar à nossa rotina, que as pessoas não vão mudar as atividades delas, ou as ideias delas, ou as prioridades delas, porque você escolheu fazer um concurso, mas você precisa ter um compromisso com você mesmo. Você é o seu maior resultado, você é o seu maior compromisso. Então, quando você coloca isso na cabeça, tem um objetivo muito claro, isso facilita. Isso facilita muito porque você sabe onde você quer chegar, sabe qual é o objetivo, sabe o que tem que ser feito. Tentar focar em especial naquilo que a gente tem dificuldade. Às vezes a gente fica sempre aquela questão da zona de conforto, né? Tem algumas matérias que a gente gosta mais, então vou estudar só as que eu gosto e as que eu não gosto eu vou ver. Não é assim. O concurseiro que passa não é aquele que sabe 10/10 de constitucional. É aquele que sabe 6, 7/10 de todas as matérias, 5/10 de todas as matérias. É essa pessoa que passa, que tem um domínio das matérias de uma forma mais geral, sem aprofundar excessivamente em uma matéria. Até porque o concurso, ele vai, na primeira fase, eu acho isso muito claro, muito claro. Lei seca. Dificilmente tem questões de natureza doutrinária. A primeira fase da PGE, por exemplo, de São Paulo, teve questões de jurisprudência, foi bem mais denso. Mas é isso, assim, foco na questão da legislação. Segunda fase, ter já um preparo efetivamente em relação à doutrina, já ter mais ou menos isso engatilhado, mas focar mais nisso para que você possa desenvolver ali as explicações, para que o examinador possa ter o conhecimento daquilo que você está explicando, enfim. E repito, eu acho que é a palavra que você usou, autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Ponto Cara, final. concurso é o jogo do nota 7. Se você é nota 7 da faculdade, em todas as matérias, você vai vencer o concurso. Concurso não é o mestrado, não é você dominar direito administrativo por completo e ser horrível em ambiental, e ser muito bom em tributário e em civil ser horrível. É o nota 7 que vence. É o nota Exatamente. 7 que vence. É o cara que é acima da média, não é o nota 5, é o nota 7, 7,5 em todas as matérias, aí você é 9 em constitucional, mas é 4,5 em administrativo, em tributário, e vai indo. É uma média, não é que você não precisa dominar a fundo todas as disciplinas,
você precisa ser um nota 7. Então, assim, é um ode ao nota 7, sabe? O concurso vence muito a pessoa que é um pouquinho acima da média em tudo. E é dificílimo ser um pouquinho acima da média em tudo. Pode Hum. parecer simples, mas não é. Mas é o que você está falando. A questão da resiliência, da autorresponsabilidade. Outra desculpa. Cara, vou chamar de desculpa, vai. Vou ser mais sensacionalista e chamar de desculpa. Ah, eu trabalho. Eu trabalho, então não dá para passar. Cara, a maioria das pessoas trabalham e estuda, gente. A maioria. A maioria. Poucos têm o privilégio ali de só, só, bem entre aspas, tá? Só estudar. Mas a maioria trabalha e estuda. Então, conta pra gente aqui como é que foi essa tua conciliação do trabalho e estudo. Você arrumava aqui 4 a 5 horas para estar estudando, mesmo nessa conciliação. Dá algumas dicas pro pessoal que quer conciliar e às vezes se limita em muitos momentos, de dizer que para si que só tem 2 horas para estudar porque trabalha e estuda. A primeira coisa que eu falaria para essa pessoa é compre uma agenda ou abra uma agenda no Excel, porque tem horário no dia. Poxa, você trabalha 8 horas, você tem seu horário de deslocamento. Qual é o horário que você fala que, poxa, aqui eu não estou fazendo nada? Quando a gente tem dimensão que o dia tem 24 horas e a gente consegue encaixar esse estudo dentro das 24 horas, a gente consegue fazer aquilo que é o adequado, aquilo que é preciso. Como você mencionou, tem gente que consegue estudar todo o dia inteiro. Perfeito. Mas essa pessoa é a exceção. Eu, desde quando comecei a estudar para concurso, eu sempre trabalhei. Comecei lá atrás, repito, lá na escolinha, em Bragança Paulista, como secretário de escola. E eu fui galgando isso, trabalhando 8 horas por dia, tendo esse compromisso de ter meu horário de estudo. Então, a primeira coisa que eu faria é compre uma agenda ou abra uma planilha no Excel e separe os horários. Se organize dentro dos horários. Dentro de 1 hora dá para fazer muita coisa. Tem esses intervalos entre uma atividade e outra para que você possa tomar uma água, conversar com um familiar que você precisa falar alguma coisa, fazer alguma atividade que você precisa fazer na casa. Se Cara, organizar. Eu acho até que pegando esse gancho aqui, Léo, desculpa te interromper, na nossa preparação extensiva a gente tem exatamente isso. O aluno ele manda um formulário e a gente vai organizar o dia dele, não só as metas jurídicas, vamos dizer assim, que a gente disponibiliza, mas essa questão da organização, porque já quebra uma barreira muito grande de uma galera que fala que só tem 2 horas por dia. A gente pega, beleza, tá bom, você tem 2 horas por dia, vou acreditar em você, mas manda aqui para você, para gente, qual é a sua rotina exatamente, do ao acordar ao dormir. A gente organiza e nessa organização se cria mais 1 hora e meia, 2 horas, que a pessoa às vezes está imersa no problema e não consegue enxergar, né? Essa questão que você falou é muito importante, da organização, né? Essa tua dica é boa, ter uma agenda e colocar, de fato, como é que funciona o seu dia, né? ter cuidado com as redes sociais. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, mas pega o seu celular assim, dá uma olhadinha naquela parte Oh, do celular que tem quanto tempo gasto em Instagram, quanto tempo gasto no Facebook. Você vai se surpreender com o número de horas que a gente passa na frente de uma rede social. E essas horas poderiam ser direcionadas para aprendizado. Né? Poxa, durante o dia, efetivamente, você está fazendo alguma coisa que você consiga fazer uma outra atividade, mas está eventualmente ali com uma aula aqui, ouvindo. Sei lá, tem alternativas. É o que a gente estava conversando. A gente pode se conformar, ah, não é para mim, o mundo é ruim, as pessoas não me ajudam, a atividade não dá tempo, ou a gente pode assumir a responsabilidade de fazer o que é necessário. Vai ter um bom resultado? Olha, se você não fizer o que é necessário, você não vai ter o resultado, isso eu tenho certeza. Mas se você fizer o que é necessário, pelo menos uma chance você tem. Então faça o que é é necessário. isso aí. Cara, perfeito. Eu concordo muito, muito, muito com o que você está falando ali. Outra característica que eu vejo muito é essa a parada da pessoa ser obcecada, sabe? Tem gente que acha a palavra obsessão feia, politicamente incorreta. Cara, mas o meia boca não vai passar, velho. Quem mergulha só no, vou ver no que é que dá e tal, tem que ser obsessivo. Isso é o teu projeto de vida? Você está realmente a fim de ser aprovado? Então faz acontecer. É o que você falou, ninguém vai controlar o resultado, mas você controla o teu processo, aquilo que você vai fazer dia após dia. Se vai passar ou não, são outros 500. Pergunta que a gente recebe 4 vezes por dia na caixinha de perguntas aqui da aprovação PGE. Quanto tempo para ser aprovado? Dá tempo de passar não sei aonde? Cara, eu não sei. Eu não sei, eu não sou a mãe de Ná. Então, não dá para saber, gente. Eu poderia ser o mais sensacionalista possível aqui e falar, dizer que você vai passar. Não dá. Cada um tem seu ritmo, cada um tem sua característica, seu grau de absorção, sua dificuldade, sua rotina.
É abstrato, então se compara com a sua realidade. Esquece um pouquinho, é bom essas entrevistas que a gente faz aqui, que dá um norte do, pô, eu quero isso aqui, eu vou modelar, isso aqui dá para eu implementar na minha vida. Mas olha muito para a sua rotina e ver o que que eu posso fazer. O que que é desculpa? O que que eu estou dando desculpa para mim? O que que de fato é verdade? Pô, eu não consigo estudar das 6 da manhã às 7 porque eu tenho um filho que eu tenho que levar para a escola. Tudo bem, beleza. Mas você não pode estudar de 6 às 7 porque você não quer acordar mais cedo? Qual é a. Então, é muito isso. O Roosevelt está falando, gostei, não encontramos resultado, mas encontramos processo. É isso, o processo está ao seu controle. O que você faz todos os dias é que vai te levar a ser aprovado. E é no É o que você está. processo, e é no processo que a gente acaba alcançando a aprovação. Às vezes, e tem um outro fator também, a gente espera muitas vezes estar preparado. E preparado não é. Você nunca vai ter preparado para fazer uma prova. É no processo que você é aprovado. Então, não espere estar preparado. Ah, quando eu estiver preparado, eu vou fazer uma Tu tá prova. se sentindo Faça. totalmente confiante? Tu tá se sentindo 100% convicto para essa oral da PG São Paulo? Não, e eu tenho feito o que é necessário e não me sinto Cara, é convicto. isso, ninguém vai se achar. Pô, só o cara que vai estar inventando aqui que ele é o deus grego aqui que vai dizer que tá totalmente preparado. Não tá, pô, todo mundo que é normal tem suas inseguranças. Então, Exato, calma, exato. calma, sabe? Não, tem que ter um pouco desse tipo de noção, né? Agora, Léo, a gente chegando na reta final aqui da nossa live, eu queria primeiro já te agradecer de antemão aqui, muito bacana o papo, cara. Gostei muito aqui da tua filosofia, bate muito com o que a gente pensa aqui. Não tem muito desculpa, não tem muito mimimi no sentido ali de só levantar as adversidades. É um cara que venceu ali, não desde o concurso ali pô, na escola ali que você foi secretário ali, interessante demais a tua jornada. É muito diferente, assim, muito fora do comum, né? E depois no TJ, e agora sendo aprovado na PGM de Sorocaba, e vamos fazer acontecer também lá em São Paulo. Conta com a gente também ali nesse curso de oral, porque vai ser muito bacana mesmo ali. A gente separou uma galera de peso. A gente vai ter certeza que vocês vão sair de lá prontos para encarar essa prova oral. Mas, cara, recado final que você pudesse dar pro pessoal que tá na luta, que tá pensando hoje, que tá aqui, hoje pensando em desistir. Não dá para mim, não aguento mais estudar para concurso, já estudo há uns X anos, não aguento mais, quero jogar minha toalha, já não aguento mais bater na trave, não aguento mais não sentir evolução, quero desistir. O que você falaria para essa pessoa agora? Faça um pouco mais. Eu volto no que a gente estava conversando na minha aprovação em Sorocaba. Se eu tivesse desistido, não tivesse ido fazer aquela prova, que eu não dormi bem no dia anterior, que eu estava cansado do ritmo de provas, que eu achava que não era para mim, eu não teria sido aprovado. Então faça sempre um pouco mais. A gente consegue um pouco mais e não desista. Seja resiliente, tenha esse compromisso com você mesmo. Pô, show, velho, show demais. Até pegando esse teu gancho final aqui, né, do faça um pouco mais, eu não sei se você já ouviu falar, tem um cara chamado David Goggins. Ele foi o único, foi a única pessoa que foi aprovada nas três Forças Armadas dos Estados Unidos, na Navy SEAL, enfim, aqueles treinamentos especiais. Ele tem um livro chamado Nada Pode Me Ferir. Ele, cara, corria ultramaratona, era um cara assim, Guinness Book de barra. Ele tem uma parada que ele fala o seguinte: quando você acha que está no seu limite, você está nos seus 40% só, fisiologicamente falando. Então, às vezes, quando você acha que está no seu limite, mentaliza isso. Talvez eu esteja nos meus 40%. Dê um pouco a mais. Se esforce um pouquinho mais. Claro, mantendo sempre a tua saúde mental em dia. Ninguém está falando aqui para você ser um psicopata dos estudos, não é isso, mas abdicação é necessária. Não dá para ter uma vida normal. Não dá para ter, eu vou na quarta-feira, não abro mão do meu futebol, na quinta-feira da cervejinha, não abro mão, sexta-feira, vou sair com a minha namorada toda sexta e cara, peraí. A abdicação é necessária. Sem dizer não, a aprovação não vem, não, Então, tá? Léo, obrigado, cara. Obrigado pelas suas palavras, pela tua experiência. Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa live aqui. Eu sei que, pô, manda um abraço pra sua esposa também por estar de boa aqui, você te cedendo aqui com a aprovação PG nessa entrevista. Muito legal. A gente fica muito feliz de ter participado dessa tua jornada aqui na aprovação na PGM Sorocaba e vamos junto para buscar essa aprovação na PGE São Paulo. Conta com a gente, tá? show de bola, professor. Eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado aí um pouquinho com o pessoal. A gente sempre aprende muito também nesses momentos.
fico à disposição, vocês, o pessoal, que eventualmente eu posso ajudar de alguma forma. E a gente se encontra aí nos caminhos dos concursos. Valeu, tamo junto. Galerinha, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Live muito bacana, vai estar salva aqui no perfil. Se vocês conhecem alguém que está estudando para concurso de advocacia pública, envia para ele, porque eu tenho certeza que isso vai agregar um valor grande na preparação. Obrigado, gente. Fique com Deus. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau, Léo. Tchau, tchau, até mais.